Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga, dos Tutoriais em Música, e estou aqui para a gente perceber algumas semelhanças e algumas diferenças em duas progressões harmônicas do campo harmônico menor, tá? Se liga aí, eu vou trabalhar em Ré menor. Olha o que é que eu estou fazendo aqui. Ré menor, primeiro grau. Sol menor, quarto grau, Lá maior, quinto grau, Ré menor, primeiro grau. Simples assim. Então repara, ó. O Lá maior, claro que está com a sétima. Sétima aqui. Beleza? E resolvi novamente aqui no meu primeiro grau. Então repara o que acontece. Tem uma alternativa para esse encadeamento que é muito interessante de perceber, certo? E aí o que é que acontece? Quando a gente ouve isso aqui, a gente deve ser capaz de reconhecer 1, 4, 5, 1 do campo harmônico menor. E o 5, claro, com a sensível, né? Ou seja, o quinto grau aqui ele já foi alterado para ficar um acorde maior. Maravilha. Mas repare isso aqui, ó, o que pode acontecer também. Percebe a diferença? Olha o que acontece. Pô, Carlinhos, que massa esse som, né? Dá uma diferença, mas o que é que está acontecendo aí de diferente? Então repara o que acontece, ó. Eu estou aqui no meu primeiro grau, Ré menor, e quando eu chego aqui no meu segundo acorde, olha o que é que eu fiz. Meu terceiro acorde está igual e a minha resolução está igual. Ô Carlinhos, massa! Que acorde é esse, velho? Esse é o acorde napolitano, certo? O que é que acontece? O acorde napolitano, ele normalmente aparece no campo harmônico menor, como a gente está aqui agora, e normalmente ele aparece na primeira inversão. E isso muda tudo, é justamente isso que dá uma força muito grande e que faz com que ele pareça, muito entre aspas, com a progressão 1, 4, 5, 1, ou seja, que ele pareça no sentido de que ele pode ser uma boa alternativa para o 1, 4, 5, 1. Vamos entender por quê. Eu estou aqui no meu primeiro grau, Ré menor. Quando eu venho para o meu quarto grau, né, pura e simplesmente no campo harmônico menor, o meu baixo saiu do meu primeiro grau e veio para o quarto grau. E depois para o quinto grau, eu caminhei para o quinto grau e voltei com o baixo para o primeiro grau. Quando eu uso o acorde de sexta napolitana, olha o que acontece, ó. O meu baixo também vai para o quarto grau. Só que o meu acorde aqui na mão direita ele vai ficar diferente. Por quê? Porque eu estou buscando, na verdade, um acorde diferente. E depois eu vou normalmente para o meu quinto grau com a sétima para resolver aqui. Pô, Carlinhos, massa, mas que acorde é esse napolitano? Como é que eu monto esse acorde napolitano? Então, o baixo você vai seguir para o quarto grau, normalmente, como você fez na progressão 1, 4, 5, 1. Mas tem uma notinha que a gente vai mudar. Ao invés da gente fazer aqui no caso, por exemplo, Sol, Si bemol e Ré, para o napolitano a gente vai fazer Sol, Si bemol e Mi bemol. Esse é o napolitano em Ré menor. Depois eu resolvo aqui e resolvo aqui. O que é que causa toda essa diferença? Na verdade, ó, uma notinha apenas que eu mude, e que eu mude um semitom, ou seja, eu tive aqui Sol, Si, Ré, Sol, Si, Mi bemol, Si bemol, Mi bemol, né? Sol, Si bemol, Ré, Sol, Si bemol,
Mi bemol. Então, olha o que acontece. Esse cara aqui, ele na verdade passa a ser um acorde que não faz parte do campo harmônico de Ré menor. Então, por isso que ele chega assim com uma força muito grande. Aí olha o que acontece. Por que que o baixo, então, ele foi para o quarto grau, Carlinhos, igual à progressão 1, 4, 5, 1? Justamente porque ele normalmente aparece na primeira inversão. Ó, quarto grau aqui e o Mi bemol aqui, certo? Mas o que é que vem a ser o Mi bemol maior no campo harmônico de Ré menor? Ele vem a ser justamente o segundo grau rebaixado, meio tom, para formar o que? Um acorde maior. Então é essa a essência do acorde napolitano. O acorde napolitano ele é muitas vezes chamado, é comumente chamado acorde de sexta napolitana, certo? Por quê? Porque ele aparece normalmente na primeira inversão. Agora, pelo amor de Deus, não confunda o acorde de sexta napolitana com o acorde de sexta aumentada italiana, sexta aumentada francesa, sexta aumentada alemã. São duas coisas diferentes. O acorde de sexta napolitana ele não é um acorde de sexta aumentada. Mas por que então ele chama acorde de sexta napolitana, Carlinhos? Porque ele está na primeira inversão. E a gente sabe que na primeira inversão a cifra para o acorde é o número 6. Não é isso? Então, ó. Quarto grau, quinto grau, primeiro grau. Napolitano, quinto grau, primeiro grau. Beleza? E é simples assim. É muito bom quando a gente começa a perceber essas diferenças, mas principalmente que a gente consegue, quando a gente consegue aplicar essas diferenças e quando a gente consegue de fato saber quais são as diferenças e quais são as semelhanças, porque aí a gente cresce, aí de fato a gente consegue chegar num ensaio, na hora de fazer um arranjo, na hora de tocar com alguém, que aí você dá uma variada, você faz uma coisa diferente que realmente brilha, isso é muito, muito bom, certo? Mas para isso, o que é que você tem que fazer? Ouvir, pensar, conhecer, não é isso? Porque ninguém vai fazer. Às vezes até acontece da pessoa errar um acorde e aquilo ficar bom. Opa, peraí, que foi isso que eu fiz aqui? Para tentar entender, porque rola, a gente sabe que rola, né? Mas esse vídeo de hoje foi para que vocês comecem a despertar essa ideia do entendimento, do ouvir a harmonia e do tentar entender o que é que está ali por trás da harmonia. Porque isso, na verdade, é que é o grande trabalho da percepção musical. É você perceber para quê? Para que em algum momento você vá usar, né? O leigo, né, o admirador, ele fica muito naquela coisa do perceber e do gostar ou não gostar, beleza? Já o músico, já a pessoa, o estudante de música que vai trabalhar com aquilo, trabalhar que pode ser apenas um hobby, mas que vai usar aquilo de uma outra forma, a esse sim, cabe perceber, cabe pensar, cabe utilizar para saber a hora, né, de usar um ou de usar o outro, beleza? Então é isso aí, primeiro grau, quarto grau, quinto grau maior com a sétima, primeiro grau, napolitano na primeira inversão, quinto grau maior, primeiro grau, beleza? E a semelhança está justamente aqui, que em ambos os casos eu tenho o baixo funcionando igualzinho, ó. Primeiro grau, quarto grau, quinto grau, primeiro grau. Quarto grau funcionando como a terça do napolitano, quinto grau, primeiro grau. Para encerrar, primeiro grau, quarto grau, quinto grau, primeiro grau. Primeiro grau, napolitano, primeira inversão, com a nona agora. Vou parar
para de ouvir nem para de pensar. Hein? Forte abraço, até a próxima. Valeu.